Deixa eu orar por vocês, por nós nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, pela instrução do Senhor. Obrigado pelo liberar do teu Espírito sobre nós nessa manhã. Fala conosco, queremos estar dependentes, queremos ser recipientes que expandem e contêm mais e mais. Queremos ser recipientes, Senhor, de tudo que o Senhor fala, de tudo que o Senhor é, daquilo que o Senhor nos instrui. Amadurece a tua igreja aqui, amadurece a tua igreja em Maryland, Senhor. Amadurece a tua igreja em Virgínia, em DC. Amadurece a tua igreja nesse lugar, Senhor. Para que o teu nome seja levantado, para que o teu reino venha. Te amamos. Te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu estava falando da cidadania dos céus. E o quanto geralmente é uma mensagem que eu me sinto compelida a compartilhar com irmãos que vivenciaram a imigração. Talvez nem todos aqui, mas a maioria. E o quanto isso nos desafia a termos a nossa identidade e entendimento de si no Senhor. Só que na verdade isso é um presente, é uma situação que nos força a um fundamento de fé que todos nós na verdade somos chamados. Nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, nós somos chamados a caminhar no entendimento de que somos agentes do céu na terra e a nossa cidadania está no céu. Mas o que eu quero falar com vocês essa manhã, o que o Senhor colocou no meu coração, não vou repetir a mensagem, mas a importância de nós vivermos como parceiros do Espírito Santo. Você sabia que você foi criado para ser cooperador do Senhor? Que a dependência que nós temos dele, na verdade, é porque ele ama sermos juntos parceiros das obras dele. Muitas vezes nós nos achegamos com a mentalidade de inferioridade. Você sabe qual que é uma das maiores armas do diabo contra a igreja, contra nós? É nós nos vermos como inferiores. É nós nos vermos como cauda. É por isso que a palavra diz, você é cabeça e não cauda. Porque uma vez que nós nutrimos inferioridade, comparação, desistência, começamos a viver na medida da forma como nós enxergamos. A palavra do Senhor diz, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Aquilo que nós imaginamos, o tipo de pensamentos que nós entretemos, forma uma visão de si. Meu querido, eu vim de um histórico familiar, de dores, de perdas. Os meus pais faleceram na minha adolescência, eu encarei muitas coisas, muito sofrimento. E todas essas coisas, elas são um ataque, claramente, à nossa alegria, às nossas famílias, até mesmo o senso de propósito, de vida. Quantas vezes eu com o Senhor questionei, perguntei, chorei, me derramei, mas foi nesse lugar que eu encontrei o que Ele dizia sobre a minha existência, o que Ele estava falando sobre a narrativa da minha vida. Meu querido, se nós deixarmos as circunstâncias narrarem a nossa circunstância, a nossa vida, se nós deixarmos as circunstâncias narrarem para nós o nosso propósito de vida, o que estamos fazendo aqui,
Nós seremos vítimas, levados de um lado para o outro. Mas o lugar principal onde o inimigo nos ataca é na identidade. É o que nós dizemos que nós somos e quem nós dizemos que Deus é. Sabia que o inimigo desde o Éden, ele ataca essas duas identidades? Você consegue se lembrar lá no jardim do Éden, quando a serpente, que representa o inimigo, era o diabo, falando com a mulher, fala, será que Deus realmente falou isso? Colocou em xeque, colocou em dúvida. Não, ele falou para você não tomar esse fruto porque ele quer reter o conhecimento do bem e do mal de você. Ou seja, o inimigo, ele sempre sugere que se nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos estar perdendo algo melhor. Não é essa mentira sobre qual o mundo vive? Não é essa mentira sobre qual nós vivemos quando nós não estamos alinhados com o Senhor? Porque ainda como nascido de novo, como filho, como alguém restaurado, amado, eu ainda assim posso de forma parcial me render ao Senhor. Eu rendo certa parte, mas existem partes que eu não confio, que se eu fizer a vontade dele, isso vai ser o melhor para mim. E meu querido, a confiança, ela existe persistência. Se eu confio um pouco, mas eu não confio mais, não tem ação completa. O Senhor, Ele tem grandes galardões, recompensa, uma vida, um futuro de paz, como Ele disse, né? Eu que sei que pensamentos que tenho ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que você deseja. Ele tem coisas incríveis, tremendas, muito além do que você imagina, muito além do que você pode conquistar na força do seu braço. Meu querido, nós somos um povo do Espírito, nós não somos um povo da carne. O homem carnal, ele só vê o que é natural, 2 mais 2 é 4. Mas com Deus, meu querido, os pescadores estavam pescando a noite inteira e não pegaram peixe. Chegaram para Jesus, e aí? Jesus deu uma palavra. Meu querido, basta uma palavra de Jesus. Na força do braço. É cruel. Não foi assim que você foi criado para viver. No reino 2 mais 2 não é 4. É o que Deus determinar que é. Quando Jesus falou, não, agora vai e pesca. Debaixo de uma palavra de Jesus, os pescadores voltam. E eles tiveram tanto peixe, mas tanto peixe, que não foi só, vou conseguir aquilo que eu conseguiria na minha força. Não, com o Senhor é abundante. Mas nós precisamos saber o quê? Estar debaixo do comando dEle. Eclesiastes 10:10 é um dos meus versículos favoritos. Amo esse versículo. Alguém conhece esse versículo? Eclesiastes 10:10 diz assim: o machado, quando ele está cego, ele precisa de muita força. Mas quando ele está afiado com apenas um só golpe, ele derruba. Do que ele está falando? Ele está falando que nós usamos muita força para golpear na nossa própria força. Meu querido, entenda. Existe uma graça sobrenatural sobre a qual você foi criado para viver. Fazendo coisas que nem faria sentido natural você fazer. Mas porque você está debaixo de uma palavra do Senhor, guiado pelo Espírito. Porque você está apenas como cooperador, você é parceiro. Você entra com a parte da ação, da sua fé, daquilo que Deus te pede, e Ele vem com o sobrenatural, é parceria. Eu não sei você, mas essa é a melhor parceria de todas. Porque quando nós estamos afiados, o que é estar afiado? Meu querido, quando nós estamos sendo preparados,
Sabe, quando a gente está sendo afiado, a gente não está de fato em uso, né? Quando você está afiando, você está produzindo uma fricção. E não é gostoso. Ai, Deus, mas eu quero estar lá fazendo, acontecendo. Não, você está sendo afiado por detrás das cenas. Quem sabe, então, no momento que você estiver afiado, pronto. Aí, então, sem aquele esforço descomunal, sem ser na força do seu braço, sem todo o sofrimento, vidas afiadas podem assumir lugares que o Senhor preparou para elas. Quem sabe não é para um momento como esse que o Senhor tem te afiado? Não é esse o tema do retiro? Queridos, é para uma vida sobrenatural. Inclusive essa história, essa frase vem da história de Esther. E eu não vou entrar profundamente na história dela, mas ela foi preparada. Ela foi dependente. Deus colocou Mordecai na vida dela como auxiliador. Ela teve que ser dependente. Uma história improvável. Até mesmo quando ela vai fazer o pleito pelo seu povo, era extremamente vulnerável. E a gente quer aqui ser o fortão, o bonitão, o poderosão. E quando nós estávamos na adoração, eu senti o Senhor, o Espírito me dando essa frase aos que ouviram. Por que é que você busca força humana? Por que é que você busca autoridade humana? E meus queridos, não me entendam mal. Eu respeito, tenho um senso profundo de respeito pela autoridade humana. O Senhor nos falou para intercedermos pelos nossos líderes. Eu acredito que sistemas de governo estão no coração de Deus, não tenha dúvida disso. Conflitos, Israel, os governantes dessa terra são assuntos, são tópicos top na agenda de Deus. Mas uma coisa que precisamos entender é que o que nós ansiamos é o reino de Deus. O governo perfeito, justo, sem injustiça, sem maldade humana. Esse governo perfeito, cheio de justiça e pureza, retidão, que nós ansiamos, é o reino de Deus. É o reino invisível para qual nós vivemos. É um reino que ainda vai vir, que veio, mas vai vir. Vocês já ouviram falar sobre isso? O agora, mas não ainda do reino de Deus. Porque Jesus, ele caminhou mostrando o Pai. Ele caminhou mostrando o reino de Deus. E as pessoas viram para ele e falaram: Jesus, mostra-nos o reino do Pai. E ele falou: o reino está entre vós. Porque ele estava ali manifestando a vontade de Deus. Meu querido, a ordem do governo perfeito de Deus é estabelecido quando estamos debaixo da vontade de Deus. Podemos até mesmo estar dentro de sistemas corruptos, corrompidos, humanos, desviados, mas debaixo da nossa vida estaremos então nós cobertos pelo governo dos céus. Existe um outro governo operando sobre nós quando estamos debaixo da vontade do Senhor. Laura, muito legal tudo isso que você está falando, mas como é isso? Como é caminhar no Espírito? E essa é uma boa pergunta, porque nós precisamos falar sobre isso. Além de nós entendermos o conteúdo de Romanos 8, que fala sobre a nossa nova natureza, mas fala também da luta que existe entre a nossa carne e espírito. Fala assim comigo: carne. A carne, ela é a parte em nós que resiste a Deus. A carne é a parte em nós que quer viver de forma independente de Deus. A carne é a parte em nós que quer encontrar uma satisfação em outra coisa fora de Deus.
De fato, foi a carne que levou Adão e Eva a pecarem. Porque quando aquele fruto é oferecido para ela, a palavra diz que ela viu que era belo, concupiscência dos olhos. Ela percebeu que era apetitoso ao paladar, concupiscência da carne, algo que vai ser gostoso de comer. E que era proveitoso para adquirir conhecimento, ou seja, soberba da vida. Quantos conhecem esses três? 1 João, eu estou citando vários textos para a gente conectar os pontos. O apóstolo João, na sua carta, ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor ao Pai não está nele. Ou seja, ou eu vou amar o mundo, ou eu vou amar a Deus. Ou eu vou viver na minha carne, ou eu vou viver no Espírito, em comunhão com Deus. Daí ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, procedem do mundo e não de Deus. E aqueles que praticam isso perecem, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Ou seja, nossos olhos querem consumir, nossa carne quer consumir, e nós queremos também ostentar. Existe uma soberba da vida, onde todos nós somos tentados. Sabe qual que é o grande fator surpreendente? É que Deus deseja que desfrutemos de coisas incríveis, mas quando nós estamos em parceria com Ele. Porque quando o nosso coração é dele, quando o nosso coração está com Ele, quando as afeições da nossa alma são primariamente rendidas a Ele e não a coisas, Ele pode nos acrescentar qualquer outra coisa, porque estamos buscando o primeiro reino de Deus. Não existem atalhos. A melhor vida que Deus criou para você é uma vida no Espírito. Mas além de Romanos 8, entendimento da briga, né, da carne e do Espírito, a gente precisa entender que é uma guerra mesmo, amado. E a sua carne, ela não vai se converter. A carne, ela não se converte. O que acontece é, você pode alimentar a sua carne, ou você pode starve a sua carne. Você pode fazer a sua carne ficar faminta e raquítica. Entende o que eu estou falando? A carne, ela não vai desaparecer. A grande esperança, a palavra nos fala que o nosso corpo corruptível vai ser transformado em corpo incorruptível no retorno de Cristo. Aleluia. E aí sim receberemos um corpo glorificado que não deseja nada que é carnal. Aleluia. Mas até lá, o que nos foi ensinado é que nós fazemos morrer a nossa carne. E meu querido, eu não sei você, mas assim, fazer morrer a carne, assim, não é uma coisa tão simples e tão casual. Porque se é o que me impede de viver uma vida no Espírito, então é um empecilho que vai se levantar. Porque uma vida no Espírito é tudo que Deus sonhou para mim. E o inimigo, ele nos tenta na nossa carne. Só que nós temos a opção. Por conta dessa guerra, nós entendemos que o conflito, ele sempre vai estar lá. Porque a carne sempre vai estar lá. Mas quando eu alimento a minha carne, ela fica forte, ela ganha mais. Quando eu alimento o meu espírito ganha. Por que o jejum, ele é tão chave? Porque ele é um enfraquecimento da sua carne. Não é barganha com Deus, não é voto paga. Não sou contra fazermos declarações para o Senhor e compromissos com o Senhor, não sou contra. Mas o jejum em si, ele, na sua natureza, é eu enfraquecer a minha carne, o meu corpo. Meu amado, você sabe aquilo que te dá prazer na carne. E de novo, o que é tão incrível, fascinante sobre o design do Senhor das nossas vidas, é que o Senhor, ele nos criou para desfrutar de coisas incríveis.
Só que há uma diferença quando Deus é o nosso Deus e junto com Ele desfrutamos de coisas versus quando as coisas são os nossos deuses. E sabe como você vai saber? Vivendo uma vida no Espírito, alimentando o seu Espírito. Que isso me leva a uma das melhores formas de você ser afiado. Uma das melhores formas de você ser afiado com o Senhor. É tão importante nós sermos cheios do Espírito. Porque quando nós estamos enchendo a nossa carne, ela vai ficando cada vez mais forte. E o nosso espírito fica raquítico. Depois nos questionamos do porquê não conseguimos vencer a nossa carne. E é porque nós não estamos nos alimentando daquilo que fortalece o nosso espírito. Nós estamos apenas nos alimentando daquilo que fortalece a nossa carne. Efésios 5, eu quero abrir com você. Efésios 5. Efésios 5. Versículo 17. Diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender. Eu vou ler daqui para a gente ler junto. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Minha versão NVI diz: procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Isso em si já é um tremendo conselho. Não vivam como insensatos. Não vivam como eu falei mais cedo. Não tem nada depois disso, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vivam como os insensatos. Busquem compreender a vontade do Senhor. E aí ele diz, conectado ao conceito da vontade do Senhor, ele diz: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem. Pode ir para o próximo. A minha versão diz: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Outras versões dizem: mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, ele compara o vinho com o Espírito. O que ele está falando em essência, amados? Não alimente a sua carne, alimente o seu espírito. Existe uma opção alternativa espiritual que te dá vida. Quantos estão entendendo? O vinho ele pode representar muitas formas de prazer e deleite. Que o Senhor está dizendo: vem se encher do Espírito, vem se deleitar do Espírito. Compreenda a vontade de Deus, não viva como insensato, comendo de coisas dessa terra, vivendo para coisas carnais, humanas, com objetivos humanos. Meu querido, o Senhor tem os seus melhores interesses em mente. Mas Ele disse: busca primeiro o meu reino, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Descansa. E a gente faz o contrário, a gente busca todas as outras coisas e tenta buscar o reino ali, e fica um vai, não vai, e desalinhados. Mas ele diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Ou seja, quando você se intoxica das coisas do mundo, te leva a pecar. Te leva a pecar. Você fica brincando ali com o limite da carne, te leva a pecar. Mas ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Agora, os versículos seguintes são os versículos que eu talvez mais me baseio no meu ministério, na minha vida.
como então me deixar ser enchida do Espírito? Ele diz, mas deixem-se encher pelo Espírito. Versículo seguinte diz, fazendo o quê? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Uau! Como é que eu me encho do Espírito? Falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você achou que a adoração era adereço, né? Você achou que a adoração era para abrir culto e o pessoal ir chegando, se animando, né, para a palavra? Não, meu querido. Eu sei que vocês não acham isso aqui, porque eu consigo perceber que não acham. Mas isso é um entendimento que todos nós precisamos ter. Salmodiar, cantar, levantar cânticos espirituais. Esse ambiente da presença é vital para você ser cheio do Espírito, meu querido. Não adianta não se encher e querer ser forte espiritualmente. Existe uma prática da presença. Existe um comer e beber da mesa do Senhor. E não é místico. Claro que o reino espiritual tem muitos aspectos que nós ainda não entendemos. Não vemos, é invisível, mas ele é palpável. Olha a instrução. Como é que eu me encho do Espírito? Com salmos. O que são salmos? Nós temos os salmos aqui abertos. Você pode abrir um salmo e declarar ele na presença do Senhor. A prática de salmodiar é falar palavras, é uma linguagem de adoração que nós declamamos para o Senhor. Seja falado, seja cantado, você não precisa ser cantor, músico. Mas você é ministro da presença. Sai do natural, meu irmão. Sai do carnal. Para de só se reabastecer com coisas, entretenimentos naturais. Muitas coisas nos convêm. Aliás, muitas coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Com o que você alimenta a sua alma? O que passam pela janela dos seus olhos? Eu não estou nem falando de pecado, tem também. Eu estou falando de coisas que simplesmente não nos enchem do Espírito. Hinos, o que são hinos? São as canções que nós conhecemos. Hinos, podemos cantar canções juntos. Graças a Deus pelas canções, né, que representam ali algo que nasceu no coração de algum adorador e que nos serve como um canal, né, para nós abordarmos a Deus através daquela melodia, aquela letra. Mas ele também diz com cânticos espirituais. Não deixem de praticar os cânticos espirituais, meu querido. Não deixe na mão do ministro ter que levar você para um lugar que você foi chamado para ir. Você é ministro tanto quanto eu sou ministra. Eu sou líder de louvor também, mas ministro da nova aliança, você também é. Nascido de novo, sacerdote. A palavra do Senhor diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Por que reis e sacerdotes? Reis porque temos autoridade no reino do Espírito através do nome de Jesus. E sacerdotes porque o que o sacerdote fazia? É muito bonito, a gente fala, somos reis e sacerdotes. Gente, o que é o sacerdote? O que ele fazia no Velho Testamento? Ele adentrava a presença do Senhor e ministrava a face dele. Você é rei e sacerdote. Não, eu sou fulano de tal, que trabalho com tal e marido tal. Meu querido, aquilo que nós somos, fazemos nessa vida terrena não nos define. Se identifique com a sua identidade superior, celestial. E veja todas as coisas serem alinhadas e fluírem na sua vida. Porque é desse lugar que fomos chamados para viver. Cânticos espirituais é para todos nós. Existe um enchimento do Espírito. Cantando em outras línguas. Se edificando no Espírito. Precisamos nos edificar, aprender a comer. Não é muito lindo o design de Deus? A forma como Ele nos fez dependentes. Você já percebeu que em 2 horas você precisa comer? Você já percebeu quão dependente você é? Que se você ficar sem comida, em um dia você já está passando mal? Com dor de cabeça?
Vamos dizer que alguém com muita resistência consiga sobreviver um mês. Aqueles casos extremos de documentário, de hiking. Eu falo, uau. Meu querido, o design de Deus é que você precisa beber água, se alimentar diariamente. Você já parou para pensar que Ele criou o sono? Que você precisa dormir, você precisa botar o seu corpo para, você precisa unplug e, parecer um morto por pelo menos 6 horas por dia, 8 horas idealmente, para você conseguir funcionar? Você não percebe o design que Deus fez? Você é dependente. Mas da mesma forma que somos fisicamente dependentes, também somos dependentes espiritualmente. Mas muitas vezes negligenciamos essa dependência. Não comemos diariamente, não nos alimentamos diariamente. Vivemos uma mentalidade de dependência, de codependência de outros. Meu querido, a igreja não é um lugar para você vir ficar assim, mamando como se fosse a sua única forma de nutriente. Você não é criança espiritual. Ou não deve ficar como criança espiritual. Tudo bem haver crianças espirituais que começaram há pouco tempo. Existe leite espiritual para amadurecer. Por quê? Porque o objetivo é que cresça. A igreja é um lugar que nós viemos como corpo de Cristo nos autoedificar. Somos dependentes. Não podemos negar essa dependência. Não tem como cheat esse design. Não tem como trapacear esse design. É como Ele nos criou. É como Ele ama cooperar com a raça humana. Aí quando nós estamos bem afiados, quando estamos ali dependentes, quando estamos nos alimentando do Senhor e crescendo no Senhor no tempo certo, Ele vai virar e falar: o que está no seu coração, filha? Olha para dentro de si quais são os sonhos, os desejos. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você está sendo amadurecido, preparado, afiado para como cooperador do Senhor andar em obras maiores. Amém? Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Eu quero orar por vocês. Jesus. Eu quero que você torne essa palavra pessoal para você. Não é o meu intuito vir e dar um sermão bonito, impressionante. Eu sou bem ciente, como Paulo falando, eu venho em fraqueza. E eu vim sondando o coração do Senhor e conversando com a pastora. Entendendo do Senhor aquilo que Ele estava querendo falar nessa manhã. E eu sinto que Ele está chamando cada um de vocês. Uma vida no Espírito. Começa de algum lugar. Coloca um louvor para tocar. Você nem sempre vai precisar depender do louvor de outra pessoa. Tudo bem, é uma bênção você ter recursos. Mas, meu querido, se lembre, você é quem adentra. O sacerdote, ele é aquele que ministrava o Senhor, adentrava, passava o santo lugar até o santíssimo lugar, para estar perante o próprio Deus. E nesse lugar de comunhão, ele via a glória de Deus. Meu querido, a glória dos homens é tão insignificante perto da glória de Deus. E eu vejo tantos buscando a glória dos homens porque não entenderam ou não viram a glória de Deus. Esse não é você. Se você é nascido de novo, cidadão do reino, você morreu para as coisas desse século. Um trabalho, uma oportunidade são apenas veículos. Veículos que Deus usa, mas que não podem se tornar os nossos deuses, porque tomam o lugar daquele que é o único Senhor. Ele é Senhor.
Feche os teus olhos onde você está, fica confortável. Se você quiser colocar a mão no seu coração. Senhor, eu te agradeço pela tua igreja reunida nesse lugar. Sonda agora, vê agora cada vida, cada jornada, Pai. Obrigada, Senhor. Oh, eu declaro sobre corações agora. Eu vejo alguns corações com algumas camadas. Talvez você tenha vivido tempos de dificuldade, tempos de sofrimento. Eu vejo uma casca, uma camada que se formou sobre o seu coração. Talvez seja a intimidação do que será no dia de amanhã. Sobre o seu coração agora. Se esse é você, eu declaro sobre o seu coração agora uma liberação em nome de Jesus. Entregamos agora todas as preocupações. Começa a fazer isso. Senhor, eu te entrego a preocupação com os meus filhos, a preocupação com a minha casa, o meu aluguel, eu te entrego agora. Eu vejo também preocupação com entes queridos, pessoas que estão longe daqui, talvez no Brasil. Pai, nós entregamos agora, como filhinhos nós entregamos, porque nós temos um Pai. Nós não precisamos viver na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Nós podemos, pela fé, entregar, e a tua palavra diz, entregar, fazer as nossas petições e então render graças, porque a paz que excede todo o entendimento guardará os nossos corações. Você não precisa formar uma camada de proteção do seu coração. É o Senhor quem vai guardar o seu coração. Entende? Larga a mão da proteção falsa. Sim, Senhor. Declaramos alívio. Oh, queria aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Oh, aos seus amados Ele dá enquanto dormem, enquanto descansam nele, enquanto entregam para Ele. Se você quiser se colocar de pé nessa hora e apenas começa a declarar ao Senhor: Senhor, eu sou teu. Oh, vamos praticar aquele versículo e nos encher do Espírito. Se você tiver um salmo, um cântico espiritual, uma canção para liberar diante dele. Oh, ei, existe um enchimento do Espírito para aquele que tem fome e sede daquele que é a verdadeira vida. Existe pão na presença. Oh Pai, eu oro por fome nessa hora, o dom da fome espiritual. Eu declaro sobre o espírito de cada um aqui, fome por Deus. Ei, Espírito Santo, ministra agora fome, anseio, anseio. Ah, como eu anseio pelo reino. Ah, como eu anseio pelo reino. Oh, não é comida nem bebida, como eu anseio pelo reino. Eu anseio pelo reino. Não é comida nem bebida. Oh, como eu anseio pelo reino. Anseio pelo reino. Oh, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, no Espírito Santo. Oh, yeah, 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 yeah. Se você fala em outras línguas, comece a levantar sua voz agora com salmos, cânticos espirituais. Apenas pratique essa mensagem. Não espere algo estimular você.
Deixa o Senhor te encher, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Senhor, minha torre forte, Senhor, o meu refúgio és. Dissipas meus inimigos, existe mais, na presença existe mais. Sobre cada coisa que está ligada a práticas carnais, gerando grilhões, eu declaro agora quebrados no nome de Jesus. Nós renunciamos agora a tudo aquilo que está ligado a práticas carnais e declaramos um enchimento do Espírito novo, fresco, novo, fresco, novo, fresco. Eu declaro, Senhor, tempos de maturidade. Tempos de maturidade. Pai, obrigada por vidas maduras em Ti. Vidas amadurecidas no solo da Tua palavra, regados pela água do Teu Espírito. Obrigada, Jesus, por frutos, 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 frutos. Eu declaro uma liberdade espiritual. Afiadas para viver o propósito nele. Sobrenaturalmente, sobrenaturalmente, naturalmente sobrenatural, naturalmente sobrenatural, graça, equipagem divina. Abre as suas mãos na presença do Senhor. Espírito, recebemos medidas novas, recebemos medidas novas. Aquele que tem sede, beba, beba da água da vida. É Ele, é Ele, é Ele, é
amadurecimento, tempo de amadurecimento, tempo de amadurecimento. Pastores, eu vejo o Senhor confiando a vocês, líderes nas casas. Eu vejo grupo nas casas com líderes e pessoas sendo fortalecidas e levantadas com um novo processo de amadurecimento nas casas. Existe uma mescla entre a vida comum e a vida sobrenatural que o Senhor quer mostrar no contexto do lar. Eu vejo o Senhor dando estratégia e visão para vocês de como fazer essa aproximação. Obrigada por uma fase de multiplicação, uma fase de liberação daquilo que é naturalmente sobrenatural. Pai, eu oro por óleo. Ei! Obrigada por óleo. Ei! Óleo puro. Ei! Culto nas casas com graça e poder de Deus. Obrigada, Senhor, por abrir os lábios da sua filha com poder e autoridade. Poder e autoridade. Ei, não se intimide, apenas avance, não questione, apenas abra a sua boca e fale e declare aquilo que o Senhor te mostrar. Como espada sairá a palavra do Senhor. Obrigada, Jesus, cortando coisas velhas, cortando coisas antigas, equipando uma nova geração. Ei, pioneer daughter, pioneer my daughter. Go ahead and pioneer my daughter. You know what I've called you into. Go and pioneer my daughter. Ei, não existiram muitas como referência fazendo exatamente o que eu te chamei. It's okay. You get to pioneer it. You get to do it. Você vai e desbrava, minha filha, na força que eu te dou, na graça que eu te dou. Eu te sustento, eu te levanto, eu abro o caminho à sua frente. Vai, 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 com óleo novo. Ei, com óleo novo. Ei, os lagares estão cheios. Os lagares estão cheios. Ei, desfruta, desfruta, desfruta. Oh, rege, gerencia com graça do alto. Ei,
Senhor, por filhos alinhados, por filhos alinhados, para caminharem no melhor que o Senhor tem e libera sobre eles. Graça sobre graça, glória maior. Graça sobre graça, glória maior. Aos seus amados Ele dá enquanto descansam. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem, aqueles que estão descansando nele. O descanso vem de dentro, lugar de confiança, lugar de dependência, entrega. Senhor, descansamos em Ti, te entregamos quem nós somos, entregamos os sonhos, planos, desejos. Só o Senhor sustenta. Só o Senhor sustenta. Só o Senhor é aquele que nos levanta e sustenta e restaura e coloca nesse lugar de refúgio. Lugar de refúgio é o Senhor. Pai, nos entregamos a Ti. Descansamos no abrigo, no seu esconderijo. Seremos restaurados, refrigerados. Diga a Ele: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vamos selar esse momento cantando isso para o Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, oh Pai de amor. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Diga a Ele: me guardas em Teus braços, é meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços, em Teus braços é o meu descanso. 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 Diga: seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, jamais me abandonou, não. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Diga: e se eu passar, e se eu passar pelo vale, eu acharei
tua graça, bem aqui sou fortalecido e caio de novo em tuas mãos, dependente, e caio em tua graça, e caio de novo, quantas vezes forem necessárias, e caio em tua graça, confiando, dependendo, e caio de novo em tuas mãos. Diga mais uma vez, e caio em tua graça, que é sobrenatural para mim. Recaio de novo, e se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Em teus braços é meu Paizinho das dizemos, em teus braços é o meu lugar seguro, em teus braços é o meu, em teus braços é o meu descanso, Senhor. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. É o teu, Senhor. É o teu, Senhor. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. É o teu, Senhor. Papai, te entregamos esse tempo, cada semente no solo do nosso coração. Oh, a ti pertence, papai, a semente, o fruto, as estações perfeitas são tuas, papai, e te entregamos. Obrigada porque podemos confiar perfeitamente. Aos seus amados dá enquanto dormem. É um princípio. Não significa que não existe trabalho, mas significa que ainda quando descansamos, se é nele quem descansamos, sobrenaturalmente, pela graça do Senhor, ele vai prover. Olha para o passarinho, a andorinha que não ajunta em celeiros, mas o Senhor provê todos os dias. Não vale mais a sua vida que do pássaro? Sim. Olho para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória
se vestiu como um deles. É o Senhor quem acrescenta e nos cerca de tudo que nós precisamos, a seu tempo, na sua forma, quando como filhos dependemos dele. Amém. Você pode se agarrar a essa palavra para quando eu retornar ouvir dos pastores, dos líderes de vocês aquilo que o Senhor está fazendo entre vocês. Amém. Você pode dar ao Senhor glória, honra. Obrigada, Jesus, pelo aquilo que o Senhor fez. Te agradecemos. É teu, é teu, é teu. Te louvamos. Obrigada, papai. Te damos graças com gratidão. Dizemos: é teu. E honramos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington, D.C., Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.